de alegria da UPH estar realizando esse trabalho. Já vi esse desejo no coração de todos os irmãos. Antes de darmos início, queria apresentar alguns pastores que estão aqui nos prestigiando esta noite. O Reverendo Leite, ministro na Igreja Presbiteriana de Monte Castelo, e também pastor da congregação. O pastor Jairo, ministro da Igreja Presbiteriana de Itauá. O reverendo também Ivanildo, ministro do Evangelho da Igreja Presbiteriana em Boa Viagem. Graças a Deus pela vida dos pastores que estão aqui nos apoiando. Então iremos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor, e que Ele possa nos visitar nesta noite com a sua graça. Oremos. Santo Deus, querido eterno Pai, Deus de infinitas misericórdias, te damos graças, Senhor. Te damos graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por até aqui o Senhor está nos sustentando, o Senhor tem nos protegido, nos abençoado com todas as bênçãos espirituais. Te agradecemos, Senhor, pela semana que se passou, pelo dia de hoje. Te agradecemos pela oportunidade, em Tua presença e em Teu nome, Senhor, podemos aqui te cultuar, te louvar e aprender mais da Tua palavra, Senhor. Te damos graças, Senhor, porque se não fosse por misericórdia, nós não estaríamos aqui. Ó Deus Santo, suplicamos que o Senhor perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, tire de nossos corações tudo aquilo que não te louva, que não te agrada, Senhor. Que o Senhor possa derramar a sua graça abundantemente em nossas vidas. Te rogamos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te suplicamos, Senhor, que tudo aquilo que nesta noite venha ser feito para a honra e glória do Teu Santo e Supremo nome. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Iremos louvar ao Senhor com o hino de número 26 do Novo Cântico.
Eu queria pedir ao reverendo Marcos que fizesse uma oração por nossas vidas e pela vida do reverendo, que é o palestrante desta noite. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por teu excelso nome. Damos graças ao Pai por tantas bênçãos derramadas sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre esta congregação aqui em Nova Metrópole. Agradecemos pela disposição dos teus servos, pelo esforço, no intuito, ó Pai, de proporcionar às tuas ovelhas, ao teu rebanho aqui, um aprendizado maior da tua palavra, da doutrina da nossa igreja, da história da vida. Pedimos ao Pai que você
cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer a vocês, expressar no meu coração a alegria de estar aqui com vocês, agradecer a Deus por isso. Vou conhecer novos irmãos que trabalham juntos em prol do reino do nosso Deus Pai. Quero agradecer pela instrumentalidade do nosso irmão Bacharel já, né? Bacharel David Souza. Quero agradecer também o conselho da igreja, através do seu pastor, assinou embaixo para que nós pudéssemos estar aqui, nos confiou o culto dessa congregação e eu sou extremamente grato a Deus por isso. E principalmente para tratar de um assunto importante e relevante, um assunto que eu venho trabalhando com ele já há algum tempo, desde o meu início no curso de seminário, que o Senhor Deus tem me usado para trabalhar sobre esse assunto específico, exatamente sobre a nossa denominação. Eu quero ler um texto das Escrituras Sagradas para servir de base para o que nós queremos trabalhar nessa ocasião. O texto encontra-se na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz assim o texto sagrado: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Dá para a gente repetir esse versículo juntos? Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em nós. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa igreja, por essa congregação que encontra-se aqui reunida. Nós queremos te bendizer pelo nosso bem maior, que é a salvação dos nossos pecados em Cristo Jesus. Nós somos libertos, somos salvos pelo sacrifício de Cristo que derramou seu precioso sangue na cruz do Calvário. O Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos nos seus delitos e pecados. Nós somos gratos porque essa salvação foi realizada objetivamente, concretamente na cruz do Calvário. Ela foi planejada antes mesmo da fundação do mundo, quando o Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo decidiram eleger alguns para si, e isso de fato foi concretizado objetivamente quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz no nosso lugar. Nós somos gratos também porque no tempo que o Senhor determinou, nós fomos alcançados pela mensagem do Evangelho, e o Espírito Santo do Senhor trabalhou no nosso coração, e nós então fomos chamados eficazmente para a salvação. O Senhor não nos preteriu, mas o Senhor nos elegeu para si mesmo, e nós ouvimos então a tua palavra, e o Espírito Santo aplicou a obra de Cristo no nosso coração. Recebe, portanto, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho até que horas, irmão, se perguntar? Até às 9. Queridos irmãos, esse texto que nós lemos aqui foi escrito pelo apóstolo Pedro, possivelmente por volta do ano 63, 64 da nossa época. Ela foi escrita pelo apóstolo Pedro, que se identifica como sendo remetente
remetente dessa carta, ele se identifica como sendo aquele que é apóstolo, chamado e enviado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele faz isso, ele escreve essa carta para os eleitos de Deus, que são forasteiros na dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. É uma região que fica ao norte, bem ao norte, puxando para o nordeste, se nós compararmos com a geografia de Israel. É uma região que foi alcançada pelo Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o apóstolo Paulo esteve pregando ali em toda aquela região, e sem dúvida alguma, quando Pedro escreveu essa carta, essa epístola, o apóstolo Paulo já havia passado em toda aquela região, já havia pregado o Evangelho, e igrejas fortes já existiam ali, como por exemplo a própria igreja de Éfeso, na qual Paulo esteve ali pregando quando da sua segunda viagem missionária, possivelmente ali por volta do ano 59, 60 da nossa época. Ele esteve ali pregando naquela cidade, fundou ali uma igreja quando da sua terceira viagem missionária, e ali, portanto, existia uma igreja firme. E a partir de Éfeso, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se expandiu, se espraiou para toda aquela região, através do ministério do apóstolo Paulo, durante 3 anos ali naquela igreja de Éfeso, e fundando ali uma escola, um seminário, na chamada Escola de Tirano, e dali, segundo alguns especialistas, muitas igrejas foram fundadas, inclusive as demais igrejas da Ásia Menor, como por exemplo a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, igrejas que foram mais tarde também alvo de uma missiva, de uma carta escrita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, através do apóstolo João, nas chamadas 7 cartas da Ásia, na qual o apóstolo escreve essas cartas para chamar a atenção daquelas igrejas. Mas o nosso objetivo aqui é mostrar que Paulo escreve então para aqueles irmãos de toda aquela região, e ele faz questão de dizer que aqueles irmãos são os eleitos de Deus. Eles foram eleitos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Pedro vai continuar a introdução da sua carta falando que esses eleitos, eles foram eleitos segundo a presciência, segundo o beneplácito de Deus. E essa eleição aqui, ele deixa claro, ele aponta para uma perspectiva de uma santificação. É óbvio que estão envolvidos aqui, em primeiro lugar, aquilo que a teologia reformada, a teologia sistemática vai chamar de uma santificação posicional. É aquela santificação que acontece quando o Espírito Santo de Deus nos separa de forma irresistível para que nós sejamos salvos do Senhor. Nós não conseguimos mais deter aquela chama que brotou do nosso coração. E aí nós somos chamados irresistivelmente, separados por Deus para a santificação. Essa é a chamada santificação posicional, a santificação que é operada exclusivamente pela ação do nosso Deus e Pai, através do seu Santo Espírito, nos separando assim, enfim, para sermos os seus filhos. Mas sem dúvida alguma que essa santificação também envolve outro aspecto da santificação, que é chamada a santificação progressiva, na qual nós devemos desenvolver a nossa salvação naquilo que é conhecido então como a santificação, um processo que se dá na vida de alguém que já foi santificado posicionalmente e deve continuar sendo santificado até o final da sua vida. E Paulo então, Pedro escreve para essa igreja que foi santificada e que está em um processo de santificação realizado através do Espírito Santo de Deus, trazendo os eleitos de Deus à obediência. E ele então
eu faço questão de dizer que tudo isso foi possível por conta da aspersão do sangue de Cristo que foi derramado sobre a cruz do Calvário, para que, enfim, nós pudéssemos ser salvos de uma vez para sempre. Porque o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ele não apenas possibilitou a nossa salvação, mas ele garantiu a nossa salvação pelos méritos de Cristo e não pelos nossos méritos. Então ele depois termina essa introdução da carta dizendo: graça e paz vos sejam multiplicados. Ele desenvolve então alguns aspectos da santificação na sua argumentação, falando a respeito da necessidade da santificação na vida, a santificação no amor. Ele fala a respeito de que os crentes são uma casa espiritual edificada em Cristo, e aqui tem aquela máxima de que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele depois vai trabalhar alguns aspectos e ele vai chegar ao ponto que nós queremos trazer aqui, que era um ponto no qual a igreja, aqueles irmãos que estavam na dispersão em toda aquela região, possivelmente Pedro escreveu majoritariamente para judeus, mas ele também tinha ali entre o seu público, o público alvo da sua missiva, da sua carta, ele tinha alguns irmãos que eram gentios, que haviam sido convertidos à fé cristã através do ministério do apóstolo Paulo, ou quem sabe através de alguns daqueles irmãos que estiveram no dia de Pentecostes, lá como relata o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Eles possivelmente estiveram ali, alguns daqueles irmãos que haviam se convertido em Pentecostes e estavam agora de volta às suas casas, às suas regiões, mas eles já estavam sofrendo com algumas dificuldades a respeito da defesa da fé em Cristo Jesus. Então, depois de falar algumas dessas questões, ele, por último, chega ao ponto que nós lemos nessa ocasião, dizendo que, a despeito de todas as dificuldades que eles pudessem enfrentar na vida, e eles haveriam de enfrentar, porque o Senhor Jesus Cristo havia advertido aos seus discípulos que no mundo eles teriam aflições, mas eles deveriam ter bom ânimo. Então, as aflições haviam chegado, mas eles deveriam, antes de se preocuparem, de ficarem alarmados com qualquer outra coisa, eles deveriam santificar a Cristo como Senhor no coração deles, e estivessem sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedia razão da esperança que havia neles, que há em nós. Então, eu fiz essa introdução toda para falar para os irmãos a respeito da nossa fé. Nós somos cristãos, nós não somos a igreja de Cristo, mas nós somos parte da igreja de Cristo. A igreja presbiteriana é, sem dúvida alguma, uma igreja, um grupo de irmãos que fazem parte da igreja de Cristo. E por isso nós devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que pergunta a respeito da razão da fé que nós temos. Por que é que você é presbiteriano? Nosso objetivo é exatamente falar sobre essa identidade denominacional que tem sumido dos nossos cultos, sumido das nossas igrejas, sumido da nossa prática como cristãos, e isso tem levado a igreja do Senhor, a igreja presbiteriana, a ser uma igreja não mais homogênea, mas uma igreja tão dividida, subdividida, muito facetada, na verdade, e muita gente não sabe o que é presbiterianismo. E aí eu lembro daquilo que aconteceu, possivelmente aí por volta do ano 2003, 2004, começou a chegar muito fortemente o uso de telefonia celular naqueles anos. E havia algumas operadoras que ofereciam os seus serviços, e os serviços não eram
de boa qualidade. As pessoas ficavam insatisfeitas com a qualidade que estava sendo prestada por aquelas operadoras. Então surgiu alguém com a brilhante ideia de cortar uma fidelização que se tinha a uma operadora de telefonia celular. Lembram? Aquilo que é chamado de portabilidade. Você era cliente da Oi, se quisesse você poderia ir para Claro, que era a antiga BCP, né? Você poderia ir para TIM ou para outra operadora qualquer, se você estivesse satisfeito. Era muito fácil, isso era portabilidade telefônica. Logo na sequência, o governo também editou uma medida que foi muito aceita, que foi exatamente a portabilidade também em planos de saúde. Você estava no plano de saúde, não estava satisfeito com ele, os serviços não eram bons, então você procurava um outro plano de saúde e fazer uma portabilidade para o novo plano, sem perder as suas carências. Lembram disso? E aí, isso começou a fazer moda e as pessoas também começaram a fazer isso nos bancos. Você tomava um empréstimo do banco e você achava que a taxa estava cara, então você fazia uma portabilidade daquele valor para o outro banco, a fim de que você ficasse de fato satisfeito e você pudesse então ter uma vida melhor, uma vida mais correta. Não é que essa moda da portabilidade chegou nos arraiais cristãos e nos arraiais também presbiterianos? O que acontece? As pessoas vêm para a igreja, muitas vezes motivadas por um evangelho falso que é pregado. O evangelho é aquele que promete todos os seus problemas acabaram. Lembram? Organizações Tabajara. É o evangelho das organizações Tabajara que oferecem aos seus adeptos uma vida boa, uma vida sem problema. As pessoas não estão preocupadas em lerem as letras miudinhas que estão no contrato, mas elas querem só a letra grande. Pare de sofrer. Quem não quer parar de sofrer? Quem não quer ter uma vida boa? E as pessoas então oferecem o evangelho, que é um falso evangelho, um evangelho que não satisfaz de fato a operação, mas elas então começam a peregrinarem nas igrejas. E muitos chegam então ao retiro presbiteriano, a nossa denominação, e também querem, de alguma forma, nesta portabilidade, trazerem aquilo que elas foram acumulando ao longo das passagens de uma igreja para outra, de uma igreja para outra, naquilo que eu chamo de portabilidade cristã. Então, essas pessoas fazem isso e elas não estão satisfeitas. E muitos estão, às vezes, dentro das igrejas presbiterianas também não satisfeitas, e elas então fazem uma outra portabilidade para um outro local, exatamente porque não entenderam o que é que elas são. Elas não têm o DNA presbiteriano. E isso é um problema, porque muitas vezes nós estamos com as nossas igrejas repletas de pessoas que não discuto aqui a perspectiva de serem nascidas de novo, de serem eleitas de Deus, mas pessoas que muitas vezes não sabem aquilo que são. E quando se perguntam o que é o sistema presbiteriano, o que é a igreja presbiteriana, elas não sabem responder. Quando muito, elas vão dizer a igreja presbiteriana, e às vezes nem pronunciam o nome direito, né? Eu tenho um cunhado que não sabe pronunciar direito, ou faz uma brincadeira, chama de plebisteriano, né? Então é até difícil o nome de pronunciar, e as pessoas não sabem o que é a igreja, e por isso elas não amam essa igreja, porque elas não correm na veia delas o DNA presbiteriano. Não sabe dizer. Aí, quando muito, eles vão dizer, é uma igreja que tem um sistema de governo presbiteriano. E eu sei que se nós abríssemos para perguntar aqui, a grande maioria
Isso é um reducionismo. Isso é pensar apenas num lado, onde existe algo muito mais plano a fazer. Isso às vezes é fazer com que as pessoas de olhos vendados sejam levadas, por exemplo, a um local, a um elefante, e essas pessoas serem convidadas a tocar na orelha do elefante, e ela vai dizer: isso aqui é uma planta. Depois elas podem ser levadas a tocarem na perna do elefante, e ela vai dizer: isso aqui é o tronco de uma árvore ou uma coluna. Ou vão levar a ser tocadas no corpo do elefante e vai dizer: isso aqui é um muro. E aí vai, porque as pessoas não estão tendo uma visão completa daquilo que é ser presbiteriano. E o sistema presbiteriano, portanto, para início de conversa, não é apenas isso, não é apenas o sistema de governo, conquanto também tenha um aspecto que é o sistema de governo. Na verdade, o sistema presbiteriano, nós poderíamos definir que ele é um grupo de verdades afins que tem como base principal a soberania de Deus. É exatamente isso que diz o sistema presbiteriano. O sistema, seja ele qual for, ele é um grupo de verdades afins que tem uma base principal, tem um ponto principal na qual todas as outras verdades estão subordinadas a ela. Isso é assim com o partido político. Nós nem vamos falar de política nesses dias, que está tudo tão complicado, mas é assim porque cada partido ele tem uma verdade principal e tem as verdades adjacentes, e muitas vezes nós nos esquecemos de olhar para a verdade principal, olhamos para as verdades adjacentes. Qualquer sistema, seja ele filosófico, político, religioso ou outro qualquer, ele é exatamente assim. Existe uma verdade fundamental, principal, e aí você constrói as demais verdades. E no caso do presbiterianismo, a verdade principal é a soberania de Deus. E a soberania de Deus, meus queridos irmãos e amigos aqui presentes, não é meramente você dizer que ele é um rei, dizer que ele tem domínio, mas que o domínio dele está limitado a algum tipo de limite, de ação, de território. Não. Quando nós dizemos que Deus é soberano, nós temos que usar aquela expressão do seu explicadinho. Lembra do seu explicadinho, um personagem da Praça Nossa, que ele dizia nos mínimos detalhes? Pois bem, Deus é soberano nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Nos detalhes grandes ou nos detalhes pequenos. Essa semana eu estava ouvindo uma rádio e foi descoberto um grande cometa que tem causado grandes explosões. Ele está a 500 mil anos-luz da Terra. E eles estão preocupados, ficam preocupados com o que isso pode causar ao nosso planeta. Como se o Senhor Deus já não tivesse traçado tudo aquilo e já tivesse determinado que essas leis haverão, que essas coisas haverão de acontecer assim, porque o Senhor determinou as leis e o Senhor intervém nas leis, em todas elas, no macro e no micro, nos mínimos detalhes, na conta dos cabelos da cabeça. Para alguns aqui fica mais fácil contar. Estou perdendo também os meus também. Mas para outros é muito difícil, mas Deus sabe de todos eles. Então o Senhor Deus, meus queridos irmãos e amigos, Ele é soberano nesses mínimos detalhes. Ele é soberano na nossa vida individual e Ele é soberano na nossa vida coletiva, como igreja, como cidade, como Estado, como país, como mundo, como universo. Então Ele está no governo de tudo. Ele faz isso através da sua providência. Ele é soberano, não mais, não menos do que isso. Ele é o Todo-Poderoso.
Portanto, o sistema presbiteriano fala exatamente, enaltece exatamente isso. Ele é Deus Todo-Poderoso. E então, em cima disso é que nós construímos as colunas do edifício do sistema presbiteriano. Agora você poderia perguntar, e de onde é que você tira essa ideia de que Deus é soberano sobre todas as coisas? Nós tiramos isso das Escrituras Sagradas. Porque para o presbiteriano, as Escrituras Sagradas são a única regra de fé e de prática. O capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster fala exatamente sobre isso. Deus se revelou para nós de forma especial pela sua palavra. Nós sabemos assim duas formas que Deus se revelou. Deus se revelou através do universo. O Salmo 19, versículo de 1 a 6, o salmista Davi vai exatamente dizer isso: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia revela conhecimento, outro dia, e uma noite a outra noite. Então há uma revelação geral que proclama a glória de Deus. Mas essa revelação geral não serve para a nossa salvação, porque esse não é o propósito, não é o propósito da revelação geral. O propósito da revelação geral é tornar o homem indesculpável e é proclamar a glória de Deus. Mas Deus se revela também através da revelação especial da sua palavra, e o Salmo 19 continua dizendo isso a partir do versículo 7, quando ele diz: a lei do Senhor é perfeita e está para a alma. E aí, através dessa revelação especial da palavra de Deus que nos foi dada, que nós podemos de fato retirar as verdades de que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então vai anotando comigo. O primeiro aspecto que nós queremos destacar aqui é que o sistema presbiteriano, ele é um sistema que tem como fundamento a soberania de Deus, que emana, que é retirada das Escrituras Sagradas, que é a nossa única regra de fé e prática. E que nós, presbiterianos, hoje não cremos em nenhuma outra revelação, não cremos em novas revelações do Espírito, porque aquilo que nós precisávamos saber, conforme nos diz a nossa confissão de fé, no capítulo 1, seção 1, tudo aquilo que nós precisávamos saber, o Senhor nos revelou através da sua palavra. Aquilo que Ele não nos revelou, você deve acreditar a agenda secreta de Deus que pertence a Ele. Lembra aquilo que diz o profeta, o profeta Moisés, Deuteronômio 29, 29, é isso mesmo? As coisas cobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então tudo aquilo que o Senhor Deus quis revelar a respeito de si mesmo, quis revelar a respeito da sua lei, quis revelar a respeito de nós, quis revelar a respeito da igreja, quis revelar a respeito dos tempos finais, dos tempos escatológicos, ele já o fez nas Escrituras Sagradas. Então esse é um grande princípio, as Escrituras Sagradas. Nós cremos que as Escrituras Sagradas são a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática. Então, isso posto, os fundamentos lançados, nós poderemos apresentar para vocês os pilares que sustentam esse edifício. É como aqui nós estamos vendo, os pilares que sustentam essa parte daqui, as demais estão sentadas nos pilares que
escondidos nas paredes que aqui estão e fundamentados em um alicerce que nós não vemos. Desta forma, o sistema presbiteriano. Então, eu quero trabalhar com os irmãos nessa ocasião, nesse momento, a partir da primeira coluna do sistema presbiteriano. A primeira coluna do sistema presbiteriano é a teologia. Lembra que eu disse a vocês que dizer que o sistema presbiteriano é apenas um sistema de governo, isso é certo, mas não é tudo? É exatamente por isso. Porque no sistema presbiteriano, algo que é fundamental é a teologia. Eu sei, você poderá dizer que a teologia não é a palavra de Deus e nós concordamos com isso, os nossos círculos de fé concordam com isso. Porque só a Bíblia Sagrada, ela é inspirada, ou seja, ela foi soprada por Deus. Só ela é inerrante, ou seja, só ela está isenta de todo e qualquer erro. Só ela é fonte de autoridade e só ela é suficiente para as nossas vidas. Nós já não estamos dizendo que a teologia é isso, porque a Bíblia Sagrada, ela é a revelação de parte daquilo que o Senhor Deus quis revelar para o homem. O Senhor Deus não revelou tudo para o homem. Em primeiro lugar, porque nós não teríamos condições de absorver. Porque Deus é infinito e nós somos finitos. Só Deus de fato é eterno, nós somos temporais. E além disso, nós devemos lembrar que Ele é o Criador, nós somos a criatura. E que ainda mais, aconteceu um negócio na vida da raça humana que nos afastou ainda mais de Deus. A queda. Adão desobedeceu a Deus. E Adão todos pecaram. Aquilo que o Senhor Deus havia dito no capítulo 2, que ele estava livre para comer tudo aquilo que tinha no jardim, de todas as árvores, exceto na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não deveria comer aquele fruto, porque no dia que ele comesse, certamente ele morreria. Mas nós sabemos o que aconteceu. A serpente, a mais sagrada de todos os animais, é a primeira menção de fake news na história da humanidade. A serpente chavecou lá com fake news e a mulher, ela foi enganada. E depois o homem não foi enganado, mas como representante federal da raça, ele comeu do fruto e aconteceu aquilo que nós vemos hoje. Então, esse fato da queda nos afastou mais de Deus e nos fez menos conhecedores de Deus. Então, mas mesmo assim Deus se revelou a nós e aconteceu então aquilo que João Calvino vai chamar de princípio da acomodação de Deus. Deus se acomoda à nossa pequenez. Deus se acomoda à nossa limitação e Ele revela a sua palavra para que nós possamos aprender algo a respeito dele e aquilo que Ele quer de nós e para as nossas vidas. A teologia, portanto, é uma reflexão da revelação de Deus, mas ela é fundamental, porque é através da teologia que nós vamos poder ter acesso às Escrituras Sagradas, e com as lentes corretas nós poderemos então estudar essa palavra e podemos então exortar as pessoas a respeito daquilo que Deus quer que nós façamos, a respeito daquilo que Ele é, o único Deus vivo, verdadeiro, Criador de todas as coisas. Mas não somente isso, a respeito de tudo aquilo que Ele quer para as nossas vidas, que inclui inclusive as nossas vidas, a
seres humanos, os nossos relacionamentos sociais, o nosso relacionamento com o cosmos, com o planeta em que nós vivemos e, acima de tudo, a respeito do nosso relacionamento com Deus. Então, nessa perspectiva, meus queridos irmãos, a teologia é fundamental porque ela é uma exposição daquilo que nós devemos crer a respeito de Deus. E nessa perspectiva, as lentes que são usadas pelo sistema presbiteriano para que nós possamos entender as Escrituras Sagradas é uma lente calvinista. Ou seja, a nossa teologia, por quanto ela tem a sua origem nas Escrituras Sagradas, ela foi sistematizada, ela foi colocada, ela foi estudada por João Calvino, e nós somos herdeiros da teologia de João Calvino, e por isso nós entendemos que isso deve acontecer dessa forma. Há três grandes elementos teológicos que ditam os padrões do cristianismo. Por exemplo, há um padrão que aponta para que todas as doutrinas que existem, elas são aceitas por todos os cristãos, sejam eles cristãos protestantes, sejam eles cristãos católicos, ortodoxos. Quem confessa a fé cristã de uma forma geral, ela aceita essas doutrinas. Por exemplo, Deus existe, todos os cristãos aceitam. O Senhor subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, todos os cristãos aceitam. Há uma unidade em Deus, todos os cristãos aceitam. Não existe mais de um Deus, mas existe um só Deus. Nós acreditamos que Deus criou o universo pela sua palavra, todos os cristãos aceitam. O homem pecou, o pecado entrou, e pelo pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, todos os cristãos aceitam. A pessoa de Cristo, uma pessoa diferente de tudo aquilo que existe na terra e de tudo aquilo que existe no céu, todos os cristãos aceitam. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, todos os cristãos aceitam. A salvação, ela vem através do nosso Redentor Jesus Cristo, todos os cristãos aceitam. Haverá uma ressurreição de mortos, todos os cristãos aceitam. Então são doutrinas que são aceitas por todos. Mas há doutrinas que só os protestantes aceitam, como por exemplo, só a Bíblia é uma regra de fé e prática. O catolicismo romano, ele tem mais duas regras a seguir. Uma é o chamado magistério da igreja e outra são as tradições da igreja, que elas são colocadas muitas vezes em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada, e muitas vezes elas suplantam aquilo que diz as Escrituras Sagradas. Quando, por exemplo, a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Quando o Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz: ó Israel, o Senhor é o nosso único Deus. Mas mesmo assim, a Igreja Católica vai fazer uma diferenciação naquilo que é entendido como sendo adoração. Ela vai, por exemplo, dizer que eles não adoram os santos, mas eles veneram os santos. Isso é chamado de dulia. Porque a latria e a adoração, só Deus é que pode ser adorado. Então aquilo que o Senhor pede na sua palavra é latria, só Ele pode ser adorado. Mas vem o catolicismo romano e envolve essa ideia da dulia, do culto aos santos, e ainda da chamada hiperdulia, que é a adoração a Maria, a Virgem Maria, que passa a ser uma quarta pessoa quase na divindade. Nós não aceitamos isso. Os protestantes, de forma geral, não aceitam isso. Eles vão dizer: não, só Jesus é o nosso mediador. Não existe outro mediador. Essa ideia de que Maria, ela é mediadora, isso é falso. Nós não aceitamos. E ainda outras doutrinas que só os protestantes aceitam. Mas, porém, contudo, todavia, outros sim. Existem aquelas doutrinas que são aceitas apenas pelos calvinistas, pelos presbiterianos. Entre esses, eu quero pensar duas delas especificamente. Por exemplo, a primeira delas seria a ideia da chamada teologia
teologia do pacto. Você sabia que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela adota uma teologia pactual? Sabe o que é que isso significa? Significa que Deus tem um pacto com o seu povo. E quando a gente fala pacto, há então uma necessidade de explicar o que é que nós estamos querendo dizer com isso. Pacto é uma aliança feita entre duas partes e que existe um mediador nesta aliança a fim de que isso possa acontecer. E a teologia é formada majoritariamente, ela vai apontar para a existência de três pactos. Um pacto que, quando diga a respeito a nós outros, aos homens, aos eleitos de Deus, nós não participamos desse pacto, que foi um pacto intratrinitário. Foi realizado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo antes que qualquer coisa existisse. Nós podemos ver isso, por exemplo, quando abrimos as Escrituras Sagradas, em Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 14, quando Paulo escreve ali, ele demonstra claramente, dizendo: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais da região celeste. E ele então sai dizendo, sai falando a respeito de que o Pai nos elegeu antes da fundação do mundo. O Filho morre pelos eleitos de Deus no tempo e no espaço, exatamente pelos eleitos de Deus, derramando seu precioso sangue, garantindo a salvação dos eleitos de Deus. E ele fala ainda a respeito do Espírito, que é o penhor, é a garantia da nossa salvação, que aplica a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário no coração dos eleitos de Deus, por quem Cristo morreu. Então é dessa forma que esse pacto acontece. É o plano da redenção, o chamado pacto da redenção, do qual o Pai elege, o Filho morre pelos eleitos e o Espírito Santo aplica a obra da redenção no coração dos eleitos de Deus por quem Cristo morreu. Mas esse pacto que aconteceu antes da fundação do mundo, que nós tivemos os nossos nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ele tem uma aplicação no tempo e no espaço. O Senhor Deus então faz um pacto com Adão, o pacto das obras, no qual Deus prometia abençoar a Adão se Adão cumprisse com o seu papel, que era exatamente não comer do fruto proibido. Esse pacto era bilateral, envolvia essas duas partes. E então o que acontece? Adão peca contra o Senhor, ele não cumpre a sua parte, e ele não somente morre, mas ele leva todo o gênero humano com ele. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo de 12 em diante, Paulo vai dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, mesmo que não tenham pecado à semelhança de Adão. Então todo ser humano está debaixo de ira, porque Adão pecou. Mas como é interessante, meus irmãos, o Senhor Deus ainda no Éden, naquele cenário de queda, ele estabelece o pacto da graça. O pacto da graça que envolve a vinda de um mediador, de um descendente da serpente que esmagaria, um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15 fala exatamente sobre isso, quando o Senhor Deus diz: porém, inimizade entre ti e o descendente da mulher, tu ferirás o calcanhar e ele te ferirá a cabeça. Ali estava então prometido o Senhor Jesus Cristo, aquilo que a teologia vai chamar do proto-evangelho. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Gálatas 4,4, nasceu Jesus debaixo da lei, vindo de uma mulher, de Maria. Então ali a nossa salvação começa mais e mais a se fortalecer. O Senhor Deus, o Senhor Jesus cresce, morre na cruz do Calvário, derramando o seu precioso sangue, paga
paga o preço, o alto preço, para que nós pudéssemos ser salvos. E nós então fomos salvos da ira divina. O pacto da graça, fundamental para a nossa salvação. Mas além dessa teologia pactual, nós podemos falar muito mais coisas sobre isso. Nós podemos ver que existe também um aspecto soteriológico. Soteriologia é uma doutrina que trata a respeito da salvação do homem. E a nossa soteriologia, ela é destacada naquilo que é conhecido mundialmente como sendo os 5 pontos do calvinismo. Ou seja, a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Eu quero aqui rapidamente falar sobre isso, até porque eu só tenho 15 minutos, ainda tenho que falar sobre o outro pilar, já que nós só vamos ter outro encontro amanhã. A depravação total, quando se usa a expressão, não quer dizer que o homem seja tão depravado quanto ele poderia ser, porque isso não acontece devido à chamada graça comum de Deus, que restringe a ação do pecado. Ele não deixa que o homem seja tão pecador quanto ele possa ser, a despeito de tempos tão maus como o que nós estamos vivendo. A despeito hoje do cidadão comum tem que ficar dentro de casa, preso detrás de grades. Grades nas portas, grades nas janelas, serviço de alarme, câmera ligada com uma central, tudo. As facções estão por aí soltas, fazendo e acontecendo. A depravação total, a promiscuidade, a ideologia de gênero, a pedofilia, e a caminho a regulamentação da pedofilia, da zoofilia e da necrofilia. Ou seja, relações sexual com crianças, com animais e com cadáveres. Caminho. Mas a respeito disso, o homem, mesmo depravado como ele está, ele ainda é possuidor da imagem, uma imagem suja, turvada, como diz Calvino, obliterada. Mas ele ainda é portador da imagem de Deus. Mas quando nós falamos de depravação total, significa que todas as áreas da existência do homem, elas foram contaminadas pelo pecado. Todas elas. Por isso nós carecemos de Cristo, que é o nosso libertador, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que veio para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. A despeito dessa frase que está sendo muito usada nos nossos dias, ela é de fato verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O segundo aspecto da soteriologia calvinista, dos 5 pontos do calvinismo, é a eleição incondicional, ou seja, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo e nada pode mudar isso. Nada. Mas é óbvio que aqui não é licença para pecar. Por você dizer que é eleito de Deus, você não está com um salvo-conduto para pecar. Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, capítulo 7, ele vai fazer algumas perguntas retóricas, dizendo: porventura nós permaneceremos no pecado, nós que para ele morremos? Ele vai dizer: de modo algum nós não poderemos permanecer na prática do pecado, porque nós fomos restaurados em Cristo Jesus e fomos chamados para andarmos em novidade de vida. A expiação limitada também é outro ponto da teologia que nos fala a respeito de que Cristo dele na cruz do Calvário é uma garantia. É uma garantia. Nem uma gota do sangue
dele foi derramado em vão. Ou seja, por isso muita gente vai para o inferno, porque não é eleita do Senhor. E porque o Senhor não pagou o preço por elas, porque se o Senhor tivesse pago o preço por elas, elas seriam salvas. Então, se Cristo tivesse morrido por todos, supõe aí, segundo alguns especialistas, por todos os 20 bilhões de habitantes do planeta Terra que já pisaram esse solo, desde Adão até os nossos dias, isso é um cálculo maluco que se faz por aí, de 20 bilhões de seres humanos que já existiram, mesmo assim, todos seriam salvos se ele tivesse morrido por todos, então não haveria pecado. Mas nós sabemos que a Bíblia fala sobre o inferno. Então há pecado. E por isso Cristo só morreu pelos eleitos. E todos eles que foram eleitos, nenhum deles se perderá. O Senhor Jesus Cristo disse na oração sacerdotal. Portanto, ele morreu pelos eleitos de Deus. Mateus capítulo 1, 21. Encoraje nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles, e não a todos os homens indistintamente. O quarto ponto é a graça irresistível, ou seja, quando o Espírito Santo aplica a palavra pregada com fidelidade, o verdadeiro evangelho, não o evangelho das organizações Tabajara, o verdadeiro evangelho que é definido pelo apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 4, 5 e em diante, ele vai dizer exatamente isso. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meus queridos irmãos, isso aqui, segundo os especialistas, é o núcleo central do Evangelho, é a mensagem central do Evangelho. Tudo aquilo que o homem precisa saber para a sua salvação está aqui. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado, mas ressurgiu ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então é quando o homem ouve essa mensagem que o Espírito Santo aplica essa mensagem no seu coração. Outrora ele que andava com o coração fechado, escuro, em trevas. A luz, por fim, corta as trevas, e onde a luz não pode existir a treva. O Espírito Santo convence esse homem do pecado, da justiça e do juízo, faz dele uma nova criatura. E agora ele não resiste, ele vai responder positivamente ao chamado do Evangelho. E por último, o último ponto é exatamente a perseverança dos santos. Perseverança dos santos aponta para a certeza de que se você de fato é eleito de Deus, você perseverará até o fim. Mesmo que em algum momento você venha a cair da fé, você não cairá continuamente, você será restaurado. Você novamente voltará a andar nos caminhos do Senhor. É óbvio que salvo uma vez, salvo para sempre. Mas o que a palavra nos ensina é que nós não teremos prazer no pecado se chegarmos a cair em pecado. Não teremos prazer, mas nos voltaremos para o Senhor, porque nós de fato somos ovelhas e não porcos. Porco é que cai na lama e fica lá, achando bom. A ovelha não, ela pode cair na lama, mas ela fatalmente se levanta. Bem, essa é a primeira coluna. E não vai dar para falar sobre a outra, né? Mas eu vou continuar amanhã tentando ser mais sucinto a respeito da segunda coluna, que vai falar sobre o dever, ou sobre a norma do sistema presbiteriano. E esse dever ou a norma, ela é tirada das Escrituras Sagradas. Nós temos dentro dos nossos corações aquilo que João Calvino fala no livro 1, no capítulo 1,
respeito dos sensus divinitatis, ou seja, há no coração do homem o senso do divino. Deus colocou no nosso coração, e esse conhecimento é inato, todo homem tem, mas Ele também nos deu a sua palavra para que nós pudéssemos adquirir conhecimento dele. E aí, Ele nos deu os 10 mandamentos, um resumo da lei de Deus que outrora já havia sido gravada nos nossos corações. E nós trabalharemos então amanhã, no primeiro momento, esses 10 mandamentos, essa lei de Deus revelada a Moisés. Defenderemos que ela é tão atual como qualquer outra coisa. Deus exige de nós o cumprimento dos 10 mandamentos. É óbvio que nós não conseguimos cumprir, mas Jesus cumpriu por nós através da sua obediência ativa e passiva. Mas nós precisamos buscar cumprir os 10 mandamentos. E nós trabalharemos ele amanhã e trabalharemos também alguns aspectos das estipulações pactuais, porque Deus deu normas para o homem no seu relacionamento com Ele, com o próximo e com o cosmos. Nós veremos amanhã essa segunda coluna, se Deus permitir ainda a terceira coluna, que diz respeito ao culto cristão, e a quarta coluna, que diz respeito aí sim ao sistema de governo abraçado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Ok? Deus abençoe. Eu não sei se vai ser aberto a pergunta. Vai ser agora ou depois? Você pode vir para cá? Quer vir para cá? Ok. O pastor Gleber está aqui, outros irmãos, pastor Marcos, outro irmão que eu falei aqui que é pastor, poderão responder se eu não souber, tá? Vocês podem perguntar à vontade que eles vão responder. Alguma pergunta sobre isso que tratamos nessa ocasião? Eu possa... Não, quem quer perguntar? Pergunta é mais uma questão histórica, mas que envolve assim, digamos assim, uma localização quando foi estruturado realmente o sistema presbiteriano. A gente sabe de determinados eventos na história, Calvino foi uma época, depois temos os canos de Dogma, a Assembleia Metodista. A minha pergunta é essa: quando de fato foi estruturado, estabelecido o sistema presbiteriano que hoje nós adotamos? Ok, boa pergunta. Vocês já notaram que não existe uma igreja chamada Igreja Calvinista? Porque Calvino não permitiu. Ninguém sabe nem onde ele foi sepultado. Então, não existe igrejas com esse nome, justamente porque ele não quis. Porém, as suas ideias, ele sistematizou-as até o ano de 1564, que foi o ano da sua morte. Ele escreveu, ele editou 4 edições de uma obra chamada As Institutos da Religião Cristã. Elas foram traduzidas para o português pela nossa editora. Você tem 2 versões dela, uma versão francesa, ela é mais fina, menos completa, e a edição clássica, que é mais completa. Ela, então, tem toda a sistematização daquilo que é o presbiterianismo. Quer baixar aí um pouquinho? Acho que está dando som aí também. Obrigado. Então, Calvino recebeu em Genebra pastores e irmãos de diversas localidades que iam
até Genebra aprender com ele. Ele fundou ali a Academia de Genebra. Ele tinha, portanto, muitos irmãos que foram inclusive estagiar na cidade de Genebra no período em que ele estava dirigindo aquela cidade. Entre essas pessoas estava um discípulo seu chamado John Knox. John Knox, ele era escocês, ele era um indivíduo temperamento muito forte, dizia as coisas muito direto. Por exemplo, eu vi essa semana certa pessoa falando o seguinte, que hoje em dia, com essa ideia do politicamente correto, você não chama mais borracheiro. Você diz assim, eu vou fazer uma visita ao empresário do ramo pneumático. Né? Então, há uma complicação para dizer uma coisa que é borracheiro. Então, John Knox não. John Knox era um cara muito direto e ele teve diversos embates com as rainhas da Escócia que queriam o seu pescoço, queriam matá-lo. E ele, então, foi um tempo para Genebra, teve um treinamento com Calvino, e depois ele voltou para a Escócia e instituiu ali o calvinismo, a teologia calvinista, e ali foi de fato fundado o chamado presbiterianismo. Porque o calvinismo na Escócia tomou exatamente este nome, presbiterianismo. A partir dali, o presbiterianismo ele se estende também para países como a França. Na França eles são chamados de huguenotes. Então você vai ter aqui no Brasil um período da nossa história que é chamado de invasão francesa, que vieram os pastores huguenotes da França, enviados por João Calvino, porque Villegagnon convidou, pediu que Calvino, ele tinha abraçado a reforma, mas era um abraço falso, mas ele chamou alguns pastores que vieram para aqui e fizeram a primeira confissão de fé das Américas, né? Celebraram a primeira ceia das Américas e pregaram a primeira pregação das Américas aqui, aí pelos anos de 1500 e alguma coisa, durante o período da invasão francesa no Rio de Janeiro. Além de huguenotes na França, você vai ter também os chamados reformados, que são os calvinistas que vivem nos chamados Países Baixos, principalmente na Holanda, naquela região dos países chamados Baixos. E na Inglaterra, você teve os calvinistas que são chamados puritanos. Os puritanos por quê? Porque a igreja da Inglaterra, ela tinha um movimento pendular. Ora, ela era protestante, quando uma rainha ou um rei era protestante. Ora, quando mudava essa rainha ou esse rei, através dos casamentos de conveniência, ela se tornava católica. Então, nesse movimento, ela ficava indo para um lado para o outro, e foi instituída, então, a igreja anglicana naquele país. E a igreja anglicana tinha uma religião oficial, que era a igreja episcopal anglicana. Essa igreja, ora, como eu disse, quando era católica ou era protestante, ela trazia no seu bojo algumas práticas do catolicismo. Entre eles, então, eles liam os livros apócrifos no culto, né, e faziam coisas que não eram muito, não eram práticas protestantes. Então, alguns homens, alguns teólogos, alguns pastores começaram a dizer: nós queremos uma igreja mais pura, nós queremos uma doutrina mais pura, nós queremos um culto mais puro, nós queremos uma vida mais pura. E eles se tornaram, então, foram chamados de puritanos. E eles confeccionaram aquilo que é conhecido como a nossa confissão de fé. Eles participaram da Assembleia de
missa que foi convocado pelo rei para que eles pudessem então formular um novo livro de ordem, um livro de oração, que eles fizessem então uma confissão de fé, um binário, eles fizessem os catecismos, e eles fizessem também o sustento do governo. Então a nossa confissão de fé vem exatamente daí, já quase um século depois, 1643, por aí, vem a confissão de fé. Um pouquinho antes, talvez, tenha havido um movimento dos cânones de Dort, que aconteceu na Holanda, onde também surgiu esse ideia dos 5 pontos do calvinismo, que na verdade os 5 pontos do calvinismo foi uma resposta aos 5 pontos dos arminianos. Por quê? Calvino já havia morrido, 1569 ele morreu, e aí por volta do ano de 1619 aconteceu os cânones de Dort, no qual eles responderam aquelas 5 indagações ou 5 proposições dos arminianos e ficou conhecido então como os cânones de Dort. Então Dort, depois Westminster, os puritanos saem da Inglaterra e fundam a Nova Inglaterra nos Estados Unidos. Os Estados Unidos então surgem a partir desse movimento. Depois há 2 avivamentos ali nos Estados Unidos. O segundo avivamento, por volta aí do ano de 1845 até esse tempo aí, houve um segundo grande avivamento. E estava pregando na capela do seminário de Princeton o grande teólogo Charles Hodge. Ele pregou um sermão baseado em Romanos capítulo 10, versículo 17, que falava sobre a conversão, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né? E aquele sermão impactou um jovem que era de família rica, iria fazer medicina, mas foi chamado para o seminário, e ali sentado nos bancos da capela de Princeton, possivelmente no ano de 1856, mais ou menos, ele foi desafiado a missões. O nome dele era Ashbel Ben Simon. Ele então saiu dos Estados Unidos e veio aqui no Brasil e desembarcou no Brasil em 12 de agosto de 1859. Portanto, esse ano nós fizemos 159 anos da chegada do presbiterianismo aqui no Brasil. Então, essa é a nossa história, assim, rápidas pinceladas. Você vai ter essa história, essa linha do tempo, no meu livro, num dos apêndices que tem lá sobre João Calvino, John Knox, a chegada do presbiterianismo aos Estados Unidos, a vida de Ashbel Ben Simon e uma linha do tempo também da Igreja Presbiteriana do Brasil. Dá para... Ok? Mais alguma pergunta? Só lembrando que tem um livro do pastor ali, custa R$60, você tem dinheiro em cartão, né? Então, se você está com sede de desenvolver mais no assunto, de aprender mais, vou comprar, fazer como eu, vou comprar amanhã. Então, tem algum mais irmão, tem alguma pergunta? Boa noite a todos. Reverendo, como o senhor pontuou de forma clara, depois do sistema presbiteriano, o sistema presbiteriano em si, a soberania de Deus, logo após o senhor falou sobre a teologia desse sistema. E o senhor falou sobre os símbolos de fé, digamos assim, uma maior expressão dessa teologia compactada na nossa igreja. E nós sabemos que os símbolos de fé, além da confissão, do breve catecismo,
do Catecismo Maior, antigamente havia o diretório de culto. E a Igreja Presbiteriana no Brasil oficialmente não aceita o diretório de culto como símbolo de fé. E eu queria saber, né, por que a IPB não aceita o diretório de culto, que também foi uma compilação da Assembleia, não aceita o diretório de culto, e até onde isso prejudica a IPB por não aceitar o diretório de culto, já que também faz parte da compilação da Assembleia. O diretório de culto de Westminster foi o primeiro documento que foi gerado pela Assembleia de Westminster. O primeiro documento. O outro foi o Catecismo Maior. Conquanto a Igreja Presbiteriana do Brasil não adote o diretório de culto como o diretório de culto de Westminster como símbolo de fé, a Igreja Americana também não adota. Esse diretório ele está sintetizado no capítulo 21 da Confissão de Fé do Westminster, que fala sobre o culto cristão. Então, aquilo que está no diretório, de forma resumida e sistematizada, está dentro da Confissão de Fé de Westminster. Então, não há uma incompatibilidade. Mas a Igreja preferiu reger-se por aquilo que é conhecido, que faz parte do nosso manual. Se você tiver o manual presbiteriano, você vai ver que nós temos a primeira parte que fala sobre a Constituição da Igreja. O capítulo 1, eu chamo a atenção para isso, diz que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja que tem a Bíblia Sagrada como sua única regra de fé e prática e como fiel exposição do sistema bíblico, a confissão de fé e os catecismos. Irmãos, isso é capítulo 1 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, se nós não aceitarmos o símbolo de fé de Westminster, a rigor, nós não deveríamos estar na Igreja Presbiteriana do Brasil, porque é o primeiro artigo. Mas aquele manual, ele tem, além da confissão de fé, ele tem uma outra parte, desculpa, além da Constituição da Igreja, ele tem uma outra parte que é o código de disciplina da Igreja, e depois você vai ter os princípios de liturgia. A Igreja Presbiteriana do Brasil preferiu não, vamos assim dizer, uniformizar a sua liturgia, o seu culto, mas ela decidiu pelos princípios que devem reger o culto nas igrejas presbiterianas. Isso é assunto de amanhã. Então, a igreja, conquanto não adote o diretório de culto de Westminster, você vai ver que em alguns momentos o princípio de liturgia termina sendo mais duro, principalmente quando fala da questão do sábado cristão, que é o domingo, dia do culto. O nosso princípio de liturgia são mais enfáticos, mais contundentes do que o diretório de culto de Westminster, que deveria ser pelo menos estudado. Não é um símbolo de fé, mas, por exemplo, nós também, os pastores usam muito o manual do culto para as suas cerimônias, né? Aquele manual do culto, acho que foi feito por Cavalhosa, e é um documento que também não é conhecido pela Igreja Presbiteriana como um símbolo de fé, mas é utilizado para normatizar algumas coisas dentro da igreja, cerimônia de batismo, cerimônia de casamento e outras coisas mais. É utilizado. E então o diretório de culto pode sim também ser utilizado dessa forma, não como uma norma, mas como princípios que podem ajudar a igreja a funcionar melhor, demonstrando assim a sua identidade denominacional, porque como igreja nós somos confessionais, não podemos esquecer disso. Se não somos, nós estamos em desobediência a Deus. Eu digo isso claramente, porque quando nós vamos
fazemos a nossa profissão de fé, somos batizados. E quando nós somos licenciados e ordenados, nós prometemos isso. E prometemos ao povo, e prometemos a Deus. E de Deus não se zomba. É melhor que não votes do que você votar e não cumprir. Tá bom? Então, amanhã eu posso falar mais sobre isso. Eu gosto muito. Eu sou professor de liturgia e teologia do seminário já há 13 anos. Então, é um assunto que eu gosto demais. É um assunto apaixonante, mas é um assunto que a igreja tem deixado muito de lado hoje, porque a igreja não adota aquilo que o capítulo 21 da Confissão de Fé diz, que é o princípio regulador do culto cristão. Se você não ouviu falar sobre isso, amanhã eu vou falar, venha, e eu vou fazer um comparativo dele com o chamado princípio normativo do culto cristão. E você vai ver que nós, então, vamos cair em um desses dois. Mas como presbiterianos, nós precisamos adotar aquele princípio regulador do culto cristão. Amanhã eu vou explicar para vocês o que é. Tá bom? Mais alguma pergunta? Deus te abençoe. Obrigado, desculpa aí ter sido tão prolixo. Amém. Queria pedir o reverendo Cleide que fizesse uma oração de encerramento. Por gentileza, pergunta é mais uma questão histórica, mas que envolve assim, digamos assim, uma localização. Quando foi estruturado realmente o sistema presbiteriano, a gente sabe de determinados eventos na história. Calvino foi uma época, depois veio os canos de dogma, a Assembleia Calvinista. A minha pergunta é essa: quando de fato foi estruturado, estabelecido o sistema presbiteriano que hoje nós adotamos? Ok, boa pergunta. Vocês já notaram que não existe uma igreja chamada Igreja Calvinista? Porque Calvino não permitiu. Ninguém sabe nem onde ele foi sepultado. Então, não existe igrejas com esse nome, justamente porque ele não quis. Porém, as suas ideias, ele sistematizou-as até o ano de 1564, que foi o ano da sua morte. Ele escreveu, ele editou 4 edições de uma obra chamada As Institutos da Religião Cristã. Elas foram traduzidas para o português pela nossa editora. Você tem 2 versões dela, uma versão francesa, ela é mais fina, menos completa, e a edição clássica, que é mais completa. Ela, então, tem toda a sistematização daquilo que é o presbiterianismo. Quer baixar aí um pouquinho? Acho que está dando uma opção diferente também. Obrigado. Então, Calvino recebeu em Genebra pastores e irmãos de diversas localidades que iam até Genebra aprender com ele. Ele fundou ali a Academia de Genebra. Ele tinha, portanto, muitos irmãos que foram inclusive estagiar na cidade de Genebra no período em que
que ele estava dirigindo aquela cidade. Entre essas pessoas estava um discípulo seu chamado John Knox. John Knox, ele era escocês, ele era um indivíduo temperamento muito forte, dizia as coisas muito direto. Por exemplo, eu vi essa semana certa pessoa falando o seguinte, que hoje em dia, com essa ideia do politicamente correto, você não chama mais borracheiro. Você diz assim, eu vou fazer uma visita ao empresário do ramo pneumático. Né? Então, há uma complicação para dizer uma coisa que é borracheiro. Então, John Knox não. John Knox era um cara muito direto e ele teve diversos embates com as rainhas da Escócia que queriam o seu pescoço, queriam matá-lo. E ele, então, foi um tempo para Genebra, teve um treinamento com Calvino, e depois ele voltou para a Escócia e instituiu ali o calvinismo, a teologia calvinista, e ali foi de fato fundado o chamado presbiterianismo. Porque o calvinismo na Escócia tomou exatamente este nome, presbiterianismo. A partir dali, o presbiterianismo ele se estende também para países como a França. Na França eles são chamados de huguenotes. Então você vai ter aqui no Brasil um período da nossa história que é chamado de invasão francesa, que vieram os pastores huguenotes da França, enviados por João Calvino, porque Villegagnon convidou, pediu que Calvino tinha abraçado a reforma, mas era um abraço falso, mas ele chamou alguns pastores que vieram para aqui e fizeram a primeira confissão de fé das Américas, né? Celebraram a primeira ceia das Américas e pregaram a primeira pregação das Américas aqui, aí pelos anos de 1500 e alguma coisa, durante o período da invasão francesa no Rio de Janeiro. Além de huguenotes na França, você vai ter também os chamados reformados, que são os calvinistas que vivem nos chamados Países Baixos, principalmente na Holanda, naquela região ali dos países chamados Baixos. E na Inglaterra, você teve os calvinistas que são chamados puritanos. Os puritanos por quê? Porque a igreja da Inglaterra, ela tinha um movimento pendular. Ora, ela era protestante, quando uma rainha ou um rei era protestante. Ora, quando mudava essa rainha ou esse rei, através dos casamentos de conveniência, ela se tornava católica. Então, nesse movimento, ela ficava indo para um lado para o outro e foi instituída, então, a igreja anglicana naquele país. E a igreja anglicana tinha uma religião oficial, que era a igreja episcopal anglicana. Essa igreja, ora, como eu disse, quando era católica ou era protestante, ela trazia no seu bojo algumas práticas do catolicismo. Entre eles, então, eles liam os livros apócrifos no culto, e faziam coisas que não eram muito, não eram práticas protestantes. Então, alguns homens, alguns teólogos, alguns pastores começaram a dizer: nós queremos uma igreja mais pura, nós queremos uma doutrina mais pura, nós queremos um culto mais puro, nós queremos uma vida mais pura. E eles se tornaram, então, foram chamados de puritanos. E eles confeccionaram aquilo que é conhecido como a nossa confissão de fé. Eles participaram da Assembleia de Westminster, que foi convocada pelo rei, para que eles pudessem, então, formular um novo livro de ordem, um livro de oração, que eles fizessem, então, uma confissão de fé,
um inário, eles fizessem os catecismos, e eles fizessem também o sustento do governo. Então, a nossa confissão de fé vem exatamente daí, já quase um século depois, 1643, por aí, vem a confissão de fé. Um pouquinho antes, talvez, tenha havido um movimento dos canos de Dort, que aconteceu na Holanda, onde também surgiu esse ideia dos 5 pontos do calvinismo, que na verdade os 5 pontos do calvinismo foi uma resposta aos 5 pontos dos arminianos. Por quê? O Calvino já havia morrido em 1569 ele morreu, e aí por volta do ano de 1619 aconteceu os canos de Dort, no qual eles responderam aquelas 5 indagações ou 5 proposições dos arminianos e ficou conhecido então como os canos de Dort. Então, Dort, depois Westminster, os puritanos saem da Inglaterra e fundam a Nova Inglaterra nos Estados Unidos. Os Estados Unidos então surgem a partir desse movimento. Depois há 2 avivamentos ali nos Estados Unidos. O segundo avivamento, por volta aí do ano de 1845 até esse tempo aí, houve um segundo grande avivamento. E estava pregando na capela do seminário de Princeton o grande teólogo Charles Hodge. Ele pregou um sermão baseado em Romanos capítulo 10, versículo 17, que falava sobre a conversão, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né? E aquele sermão impactou um jovem que era de família rica, iria fazer medicina, mas foi chamado para o seminário, e ali sentado nos bancos da capela de Princeton, possivelmente no ano de 1856, mais ou menos, ele foi desafiado a missões. O nome dele era Ashbel Ben Simonton. Ele então saiu dos Estados Unidos e veio aqui no Brasil e desembarcou no Brasil em 12 de agosto de 1859. Portanto, esse ano nós fizemos 159 anos da chegada do presbiterianismo aqui no Brasil. Então, essa é a nossa história, assim, rápidas, pinceladas. Você vai ter essa história, essa linha do tempo, no meu livro, num dos apêndices que tem lá sobre João Calvino, John Knox, a chegada do presbiterianismo aos Estados Unidos, a vida de Ashbel Ben Simonton e uma linha do tempo também da Igreja Presbiteriana do Brasil. Dá para... Ok? Mais alguma pergunta? Só lembrando que tem um livro do pastor ali, custa R$60, você tem dinheiro em cartão, né? Então, se você está com sede, desenvolver mais o assunto, de aprender mais, vou comprar, fazer como eu, vou comprar amanhã. Então, tem algum mais irmãos, tem alguma pergunta? Na disposição do reverendo Marcos, que o Senhor tem ensinado e instruído a ele, louvamos a Ti pela presença dele aqui conosco, nos alegramos em tudo isso e pedimos que amanhã o Senhor também esteja nos instruir através da instrumentalidade do Teu servo. Concede-nos a bênção de amanhã à noite podermos estar ouvirmos e refletirmos ainda mais e assim crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Pai bendito, rogamos que o Senhor também venha abençoar ao PH dessa localidade que tem se empenhado em trabalhar para